Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wagner. Essa é a aula de número 4 do curso prático preparatório para o Cefet, UNG, Coltec, UFMG, Colônia da Universidade Federal de Viçosa, o IFMG e Escolas Militares. Esse é o curso prático porque a teoria está sendo desenvolvida juntamente com a resolução de questões. A aula de hoje é sobre divisores. Vamos lá, a primeira questão do Cefet, que diz o seguinte: a afirmação verdadeira é: letra A, o número 25 tem mais divisores do que o número 20. Letra B, o número 57 é primo. Letra C, 0 é divisor de qualquer número. D, todo número é divisor de si mesmo. Olha, os divisores de um número são aqueles números que dividem esse número. Por exemplo, divisores de 1 é 1 apenas. Os divisores de 2, 1 e 2, são os números que dividem o 2. Os divisores de 3, 1 e 3. Aí, o 2 e o 3 são chamados números primos naturais. Por quê? Tem apenas 2 divisores naturais, no caso 1 e ele mesmo. O número 1 não é primo, porque tem apenas um divisor natural. Ser primo tem que ter apenas 2 divisores. O 4, quais são os divisores de 4? 1, 2 e 4. Não é primo. Tá? O 12, 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Também não é primo, né? O próximo, os números primos de 1 até 20 são os seguintes: o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e o 19. Tá? É infinito esse conjunto, tem mais. Citei aqui só aqueles até 20. Então vamos responder a letra A. O número 25 tem mais divisores do que o número 20? Vamos ver. Quais são os números de 20? Quais são os divisores de 20, né? É 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o 20. E os divisores de 25? Os números que dividem o 25? O 1, o 5 e o 25. Então a letra A está errada, né? Está dizendo que o número 25 tem mais divisores que o número 20. O número 20 tem 6. O 25 tem 3. Então a letra A é errada. Letra B, o número 57 é primo. Errado. Veja que 5 mais 7 é 12. Então 12 é divisível por 3. Então o 57 é divisível por 3. Está lembrado das aulas anteriores, critérios de divisibilidade? Então letra B é falsa. Letra C, 0 é divisor de qualquer número? Não, 0 não é divisor de nenhum número, né? Veja esses exemplos que eu dei aí, do 1, do 2, 3, 4, 12, o 0 não aparece em nenhum deles, né? Na verdade, o 0 não é divisor de nenhum número natural. Aliás, nem natural, nem inteiro, né? Nem racional, nem real. Letra D, todo número é divisor de si mesmo? Sim. Olha esses exemplos aí. Divisor de 1 aparece 1, divisor de 2, o 2 aparece, divisor de 3, o 3 aparece. Então, todo número é divisor de si mesmo. A resposta correta é a letra D. A segunda questão, que é do Cefet, diz o seguinte: quantos são os divisores de 180 que não são múltiplos de 3? Letra A, 4, letra B, 6, letra C, 7, letra D, 8. Olha, nós temos que achar os divisores de 180 e depois pegar aqueles que não são múltiplos de 3. Agora a pergunta é a seguinte: para achar os divisores de 180, nós temos que ir montando um por um, tipo assim, divisor de 180, 1, o 2 é divisor de 180, porque 180 é par, o 3 é divisor de 180, porque a soma dos algarismos de 180 dá 9, e 9 é múltiplo de 3. O 4 também é, 4 é divisor de 180, o 5 é, o 6 é. Bom, mas tem um critério, né? Você já deve ter percebido que tem um critério para achar quais são os divisores de 180. Então, para isso, nós vamos decompor o 180 no produto de fatores primos, né? Vamos fatorar, olha lá. 180 por 2 dá 90, 90 por 2 dá 45, 45 não dá por 2, por 3 dá 15, 15 por 3 dá 5 e 5 por 5 dá 1. Agora nós vamos pegar uma outra barra paralela a esses números, esses fatores primos, né, do 180, e fazer o seguinte:
Nós vamos colocar uma linha superior ao 2 e vamos multiplicar esses números aqui, ó, começando com 2 lá em cima. Multiplicar 2 vezes 1. Multiplicar esse 1 por 2. 2 vezes 1 dá 2. Então 2 é um divisor de 180. Agora vamos passar pelo 2, o 2 de baixo, o outro fator primo. Nós vamos multiplicar pelo 2 apenas. Se eu multiplicar pelo 1 lá, 2 vezes 1, 2, já tenho 2 aqui. Ó. Então só pela última linha aqui. Ó. 2 vezes 2, 4. Agora o 3, como mudou o fator primo, eu vou multiplicar por todos os divisores de 180 que eu já achei. O 1, 2 e 4. Então 3 eu vou multiplicar por esses 3 no 1. Vamos ver? Olha lá. 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2 dá 6 e 3 vezes 4, 12. Agora vamos ver o outro 3. Eu não preciso começar lá de cima. Como está repetindo o número primo, eu vou pegar só essa última linha aqui. Ó. Vou multiplicar pelo 3, pelo 6 e pelo 12. Então, vamos ver quanto que dá. Ó. 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 6 dá 18 e 3 vezes 12, 36. Agora vai mudar o fator primo, o 5. Então tem que multiplicar por todos esses aqui que eu já achei. Tá? Então vamos ver, ó. Olha lá. 5. Tem que multiplicar por todos. Começando lá em cima. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 4 é 20. 5 vezes 3 é 15. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 12, 60. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 18, 90. E 5 vezes 36, 180. Todos esses aí são divisores de 180. Vamos completar lá em cima agora. Olha lá. Todos os divisores de 180. Mas nós estamos querendo aqueles que não são múltiplos de 3. Então vamos marcar. Vou circular aí aqueles que não são múltiplos de 3. O 1 não é múltiplo de 3. O 2 não. O 4 não é múltiplo de 3. Essa linha aí agora, 3, 6, 12 e a outra, 9, 18 e 36, são todos múltiplos de 3. Estou querendo aqueles que não são. Vou pegar lá o 5, o 10 e o 20. A partir daí todos são múltiplos de 3. 15, 30, 60, 45, 90 e 180. Então eu peguei todos os divisores de 180, depois peguei aqueles que não são múltiplos de 3. Quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a resposta correta, letra B. Mais uma questão? Questão 3 na questão do Cefet. Se o número 2 à terceira, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 elevado a x tem exatamente 24 divisores positivos, então esse número é letra A 180, letra B 270, letra C 360 e letra D 420. Olha, nós vimos que o número ele pode ser decomposto no produto de fatores primos. Qualquer número composto, né? Qualquer número que não seja primo pode ser decomposto no produto de fatores primos. Então, vamos pegar um exemplo aí, o 2 é 2 elevado a 1, só que o 2 é primo, né? Ele não entra. Vamos pegar outro número, 12, que não é primo. Ele pode ser decomposto no produto de fatores primos. 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1. Isso nós já até vimos, né? Vamos pegar um outro número. O 180, por exemplo, nós fizemos a bolinha mesmo. 180. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. Agora, para acharmos o número de divisores de número, basta somar uma unidade aos expoentes, né? Decompõe o número no produto de fatores primos, soma uma unidade aos expoentes e multiplica. Por exemplo, 180 aí, se eu somar uma unidade a cada um dos expoentes, 2 mais 1 dá 3, 2 mais 1 dá 3 e 1 mais 1 dá 2. Então vai ficar 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18. O 18 tem 180 divisores naturais. Vamos voltar naquela questão anterior para conferir? Olha aqui, conta aí comigo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18. Tá vendo? Então, se perguntar quantos são os divisores naturais de número, você decompõe esse número em produto de fatores primos, soma uma unidade aos expoentes e multiplica. Então, nós vamos usar isso para resolver essa questão. Questão de número 3. Veja, o número já está na forma, já está no produto de fatores primos, né? Lá 2, 3 e 5. Então, para achar a quantidade de divisores naturais, eu vou somar uma unidade e multiplicar. Mas já está dizendo que tem 24 divisores, né? Então vai ficar assim, ó. 3 mais 1, vezes 2 mais 1, vezes x mais 1 é igual a 24. Agora nós vamos desenvolver essa equação. 3 mais 1 é 4, e 2 mais 1 é 3, vai ficar 4 vezes 3, vezes x mais 1 é igual a 24. Então 4 vezes 3 dá 12. Eu vou passar o 12 dividindo, né? Passar entre aspas, né? Vai ficar x mais 1 é igual a 24 dividido por 12. X mais 1 é igual a 2. Então x vai ser igual a 1. Então, no lugar do x aqui, eu vou substituir o 1. Está querendo saber qual que é o número, né? Se estivesse perguntando o valor de x, a resposta seria 1. Mas ele quer saber qual que é esse número. Então, 2 à terceira, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. 2 à terceira é 8, 3 ao quadrado é 9, e 5 elevado a 1 é 5. Então, vai ficar 8 vezes 9, vezes 5, que é igual a 360. Então, a resposta correta é a letra C. Questão número 4. Vou fechar aqui. Os restos das divisões de 251 e 317 por x são 11 e 5 respectivamente. Sendo x o maior valor possível, então x é igual a letra A 24, letra B 36, letra C 12 e letra D 14. Bom, vamos ver. Nós vimos também em aulas anteriores que numa divisão não exata nós temos divisor, dividendo, quociente e resto. Então, dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Agora, se eu subtrair o resto do dividendo menos resto, é igual ao divisor vezes o quociente. Falando de outra maneira, o divisor e o quociente passam a ser divisores dessa diferença. Tá? Então, por exemplo, olha, 251 dividido por x dá resto 11. O quociente eu não sei quanto que é. Se do número 251 eu tirar o resto 11, o divisor x, quer dizer, x passa a ser divisor dessa diferença. A mesma coisa aqui, eu tenho o número 317 dividido por um número x, que eu não sei quanto que é, o resto é 5. Se do 317 eu tirar o 5, subtrair o 5, esse resultado passa a ser múltiplo de x, ou x passa a ser divisor desse número. Então o que nós temos? Vamos fazer isso. X que vai ser divisor de 251 menos 11, tirando o resto, que dá 240. E o x também vai ser divisor de 317 menos 5, que dá 312. Olha, então x é divisor de 240 e x é divisor de 312. Então ele é um divisor comum de 240 e 312. São vários divisores comuns, mas a questão está querendo o maior deles, sendo x o maior valor possível. Então x é o maior divisor comum entre 240 e 312. Máximo divisor comum, né? X vai ser o máximo divisor comum entre 240 e 312. Quando nós vimos questões de múltiplos, questões envolvendo mínimo de comum, eu mostrei lá 2 critérios para achar o mínimo de comum. Vou mostrar 2 aqui também para vocês. Bom, primeiro, o critério da fatoração, da decomposição de fatores primos separados, né? Decompor separadamente. O 240, já fiz aí, dá 2 à quarta, vezes 3 a 1, vezes 3 a quinta, né? Então vai ficar assim, vamos pôr ele aqui embaixo, 240 é 2 à quarta, vezes 3 elevado a 1, vezes 3 elevado a 5. Agora vamos ver o
240, o outro número é, vamos voltar aqui para ver, é o 312, tá? Vamos ver. Um pouco de 312, né? Isso aí você já sabe como é que faz, tá? Estou fazendo aqui só para a gente ganhar tempo. O 312 é 2 a terceira, vezes 3 elevado a 1, vezes 3 elevado a 1. Tá? Decompondo em produto de fatores primos. Olha lá. Agora, para achar o máximo divisor comum, nós vamos pegar aqueles fatores comuns com os menores expoentes. Então, por exemplo, 2 a quarta e 2 a terceira. 2 é um fator comum. Eu vou pegar o de menor expoente, que é o 2 a terceira. Tá? Olha lá. 3 elevado a 1, 3 elevado a 1, 3 elevado a 1. É comum com menor expoente. São só esses dois. Ó. Então, qual vai ser o máximo divisor comum? 2 a terceira vezes 3 elevado a 1. 2 a terceira é 8. 8 vezes 3, 24. Agora, esse processo ele é muito demorado. Você só vai usar esse processo quando os números já forem apresentados assim, ó, decomposto em produtos de fatores primos. Dessa forma aí como eles foram apresentados, 240 e 312, nós vamos fazer diferente. Nós vamos usar um outro processo que é o chamado de decomposição simultânea. Nós vamos decompor os dois números ao mesmo tempo. Então nós vamos pegar aqueles divisores comuns de 240 e 312, aqueles números que dividem ao mesmo tempo o 240 e o 312. Então vamos lá, o 2 divide os dois são pares, né? Então 240 por 2 dá 120 e 312 por 2 dá 156. Ainda dá para dividir por 2, os dois são pares, vai dar 60 e 78. Ainda dá por 2, os dois dá para dividir por 2, dá 30 e 39. Agora não, o 2 não dá para dividir os dois ao mesmo tempo não, tem que ser aquele fator, né, aquele número que divide os dois ao mesmo tempo. No caso aí é o 3. 3 dividido por 30 dá 10 e 39 por 3 dá 13. Pronto, acabou. Não tem mais nenhum número que divide os dois ao mesmo tempo, né? Então o produto aqui agora vai ser o máximo divisor comum. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Olha lá, resposta 24. Sendo x o maior valor possível, então x é igual a 24. Letra A. Ok? Vamos mais uma questão? Questão de número 5. Cefete. Uma empresa de telefonia precisa implantar torres de comunicação ao longo de 3 rodovias distintas que medem 450 km, 330 km e 300 km. Para facilitar sua localização, decidiu-se instalar as torres, mantendo entre elas sempre a mesma distância nas 3 rodovias. Foi utilizada a maior distância possível, e elas foram instaladas a partir do quilômetro zero de cada rodovia. O número de torres instaladas nas rodovias foi letra A 38, letra B 39, letra C 36 e letra D 35. Então vamos lá. A situação é a seguinte, já tem 3 rodovias, né? Vamos representando aí, dá uma olhada. Uma com 450 km, outra 330 km e outra 300 km. Eu quero instalar torres, né? Aqui nessas rodovias, mas mantendo a mesma distância entre as torres, né? Para as 3 rodovias. Eu vou chamar essa distância de x, está destacado em vermelho aí, tá vendo? Eu tenho uma torre aqui, outra torre aqui. A distância entre essas 2 torres eu estou chamando de x. Então veja que esse segmento aqui, ó, essa distância que eu estou chamando de x, tem que dar certinho aqui até inteirar os 450 km. Ou seja, o x tem que ser um divisor de 450 km. O x tem que ser um divisor também de 330 km. E o x tem que ser um divisor também de 300 km. Ou seja, o x é um divisor comum de 450, 330 e 300 km. E nós estamos querendo essa maior distância possível, né, entre uma torre e outra. Então eu estou querendo aqui o máximo divisor comum entre
450, 330 e 300. Né? Nós vimos como achar o máximo comum. Aqui eu vou colocar só o resultado, né, que você já sabe colocar. Usa aquele processo da decomposição simultânea. Você achando o máximo comum entre 430, entre 450, 330 e 300, eu vou achar 30 km. É o maior número que divide os três ao mesmo tempo. Quer dizer que essa distância entre uma torre e outra é 30 km. Mas ele está querendo o número de torres. Então o que nós vamos fazer? Aqui são 450 km. A distância de uma torre para outra é 30. Nós vamos dividir 450 por 30. 330 por 30 e 300 por 30. Ó, 450 por 30 dá 15. 330 dividido por 30 dá 11. E 300 dividido por 30 dá 10. Quer dizer que eu tenho 15 torres aqui, olha. Na verdade, não são 15 torres, veja bem. Nesse valor X aqui, olha, um segmento, eu tenho um segmento aqui que tem duas torres. É uma a mais. Deixa eu colocar mais um segmento aqui para você ver, olha. Veja que eu tenho dois segmentos, mas eu tenho três torres, uma a mais. Esse 15 que nós achamos aqui foi 15 segmentos. A quantidade de torres vai ser uma a mais nas três estradas. Então, na verdade, eu tenho na estrada de 450 km, 15 mais uma torre, 16, na outra 11 mais 1 e na terceira 10 mais 1. Ou seja, vão ser 16 torres, 12 e 11. Um total de torres aí, ó, 39. A resposta correta é a letra B. Questão de número 6. Vamos lá na sexta questão. A questão do Copec diz o seguinte. Um número é múltiplo de 6 e composto por 3 fatores primos. O maior divisor comum entre esse número e 140 é o 14. Assim sendo, é correto afirmar que a soma dos fatores primos que compõem esse número é letra A 9, letra B 11, letra C 12 e letra D 14. Olha, um número é múltiplo de 6 e composto por 3 fatores primos. O número é formado por três algarismos. E esses 3 algarismos são fatores primos. É isso que ele está querendo dizer aí. Tá? Olha, se ele é múltiplo de 6, lembrando que 6 é 2 vezes 3, então dos 3 números, dos 3 algarismos que compõem esse número, um vai ser o algarismo 2 e o outro é o algarismo 3. Né? Porque se ele é múltiplo de 6, ele vai ter que ter o fator primo 2 e o fator primo 3. Só está faltando achar mais um. O maior divisor comum entre esse número e 140 é o 14. O 14 é o máximo divisor comum entre esse número e o 140. Lembra que o máximo divisor comum nós temos que pegar os fatores comuns? Olha, então 14 é 2 vezes 7. Então, esse número, né, ele vai ter o algarismo 2, né, o número 2 e o 7. Então, como a gente já tinha achado o 2 e o 3, está faltando um tem que ser o 7. Deixa eu abrir a solução aqui para ver mais devagar essa questão. Se esse número é múltiplo de 6, então tem os fatores primo 2 e 3. Ok, está faltando achar mais um algarismo, mais um número. Se o máximo divisor comum entre esse número e 140 é 14, então esse número tem os fatores primos 2 e 7, né? Porque 14 é 2 vezes 7. Então, logo, os números primos que compõem esse número são o 2, o 3 e o 7. Veja que o 2 apareceu duas vezes, né? Apareceu no 14, que é 2 vezes 7, e no 6, que é 2 vezes 3. Tá? Então, quais são esses números que compõem o número? O 2, o 3 e o 7. A questão está querendo a soma desses números, né? 2 mais 3, 5, mais 7, 12. Tá? Agora não dá para saber esse número, né? Esse número poderia ser 237, 327, 732, 723, né? Ele não está querendo o número, está querendo a soma desse algarismo. A soma vai ser a mesma. 12. Resposta correta, letra C. Ok, valeu pessoal. Essa foi a nossa aula, a nossa quarta aula sobre divisores. Então, até o nosso próximo encontro. Um abraço, até mais.